Olá, Evelyn, seja bem-vinda. Olá, Maria Tereza, Lucila, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Daqui a pouco vamos iniciar. Boa noite. Bem, vamos devagar, mas eu vou iniciando, porque hoje eu quero ver se a gente faz a live, não de duas vezes. Boa noite, Roberta, boa noite a todos. Bem, muito obrigada. Vamos começar. Bem, qual é o título da live? Cegueira, ególatra e a intolerância. O que quer dizer cegueira ególatra? É aquela pessoa que é cega porque só sabe olhar para o próprio ego. Cegueira ególatra é isso. Ególatra é aquela pessoa que só olha para o próprio ego, né? E a intolerância. Bem, boa noite. Essa live de hoje será inexoravelmente diferente das anteriores. Pelo menos é o que eu penso. Talvez pela minha contundência, sendo gentil comigo mesma, isso porque circulo com muita propriedade e sem o menor constrangimento entre a gentileza e a impolidez. Eu tenho alunos aqui e os meus alunos sabem que às vezes eu paro a aula, fecho o tempo de uma maneira muito feia e volto normalmente para onde eu estava. Bem, e por utilizar menos sistemas de pensamentos, teorias e afins. Usar menos não significa não usar. Mas depois que eu escrevi isso, eu até me arrependi. Porque eu vou muito às teorias e às vezes eu acho que a gente precisa ir mesmo. Boa noite, doutora Mariana, boa noite, Verônica, boa noite, Luciene. Bem, vamos à live. Iniciarei fazendo uma breve análise de 3 termos: tolerância, democracia e liberdade. De acordo com Aristóteles, 1987, há 3 tipos de termos. Termos unívocos, que têm apenas um significado: casa. Casa só tem um significado. Tolerância só tem um significado. Lápis só tem um significado. Então, é um termo unívoco. Termos equívocos são termos que têm significados diferentes. Por exemplo, manga. Manga fruta e manga de blusa. Canto. Canto da sala e canto do pássaro. Então, você entende pelo contexto, mas ele tem significados diferentes. E aí chegamos ao 3º tipo de termos, que são os termos análogos. Significados semelhantes, mas não idênticos. Por exemplo, liberdade, democracia, educação, dentre outros. Então, esses termos análogos, que eles têm significados semelhantes, mas não idênticos, podem, às vezes, causar algum tipo de mal-entendido ou algum tipo de desentendimento. Hoje, me parece que alguns termos mudaram de categoria, como, por exemplo, tolerância, que significa ato ou efeito de tolerar, indulgência. Não é fato que as pessoas sejam tolerantes. Não é fato. Podemos dizer que elas são tolerantes com os iguais e intolerantes com os diferentes. Ser tolerante com os iguais não é ser tolerante. Não é tolerância. Ponto. Ponto. Nós estamos vivendo uma época de extrema intolerância. As pessoas só são tolerantes com os iguais. Se pensa igual a mim, ótimo, eu sou tolerante. Se pensa diferente de mim, eu sou intolerante. Tolerância não é quando você, na realidade, tolera ou é indulgente com um que pensa como você, que tem as mesmas convicções que a sua.
Você é tolerante sendo a pessoa parecida com você, tendo as mesmas convicções ou não. Mas não é isso que tem acontecido. Desta forma, podemos inferir que a tolerância não é mais um termo unívoco, mas sim equívoco. Aí ela muda de categoria, a tolerância, né? Se ela tem condições para se manifestar, que a condição é o outro ter as mesmas convicções que a sua, então ela mudou de categoria. Ela não pode estar mais nos termos unívocos. Seguindo adiante, vamos ao termo democracia. Democracia é um termo análogo. É um termo análogo. Quer dizer, um termo que expressa relação de semelhança, entretanto, nunca expressa uma relação contrária, oposta. Então, várias teorias podem ter definições semelhantes de democracia, mas não são idênticas, mas também não podem ser opostas. Aí, né, fica complicado. As pessoas se dizem democráticas, mas se são intolerantes, não são democráticas. É aí que eu quero chegar. Elas são tiranas. Isso é um problema muito sério. Parece lógico e incontestável que, onde há intolerância e tirania, não há liberdade. Então, uma relação direta entre tolerância, democracia e liberdade. Bem, seguindo adiante, chegamos ao último termo, ao termo liberdade, que também é um termo análogo. E, posto isso, segue as mesmas características do termo democracia. As mesmas características, porque democracia é um termo análogo. Então, segue as mesmas características que eu acabei de dizer. Liberdade, segundo Nietzsche, 1999, é esquecer a moral ocidental, sobretudo a cristã, imposta e criar valores que nortearão as ações humanas e a partir dos quais o sujeito irá construir sua existência. Se assim for, eu acredito que seja, né, porque é Nietzsche, não é Zezinho da esquina, é um Nietzsche, né? Eu acredito que assim seja. A liberdade é uma tarefa muito árdua, que exige muita determinação, muita força e muita vontade. Não é simples nem pouca coisa alcançar esse esquecimento e criar novos valores num campo social no qual há pessoas viciadas, no qual, eu vou repetir, não é simples nem pouca coisa alcançar esse esquecimento e criar novos valores num campo social no qual há pessoas viciadas em submissão, outras viciadas em exercer a tirania e uma mídia que insiste em construir subjetividades doentes ou, pelo menos, manipular subjetividades frágeis. É nesse campo que nós vivemos. É a esse campo que nós temos que ter muita força para sobreviver. Bem, aí eu venho com a Regina Schopke, né? Vocês já apresentei aqui por várias vezes, ela está sempre como referência nas minhas escrituras das lives. Ela é filósofa, medievalista, vegana, professora da UERJ, da graduação e da pós-graduação. Diz ela no livro: isso não é dividir responsabilidades, nem minimizar a opressão feminina, mas expõe uma ferida maior no âmago da humanidade, a ferida que transforma todo ser humano num opressor de vidas. Ela diz isso num livro chamado As Origens da Opressão, a Escravidão Humana e Animal, que também foi lançado em 2020 junto com Alegria, Verdadeira Resistência. Nesse momento eu estou referida às origens da opressão. Uma ferida aberta pelo nosso próprio modus operandi, pela nossa própria maneira de ser e de se sentir superior a tudo o que existe. Aí, vamos lá para o título. Cegueira ególatra e
intolerância. Se nós nos sentimos superiores, por que somos? Bem, aqui reside, bem fundamentalmente, a causa de toda forma de escravidão. Começamos nos julgando superiores à natureza e seguimos nessa insensata hierarquização para justificar nossa tirania e abuso de poder também sobre outros seres humanos. Então, há muitas pessoas que se sentem superiores à natureza, aos animais e a outros seres humanos. É daí que vem essa cegueira ególatra. É daí que vem a intolerância. Porque esse sentimento de superioridade faz com que ela se sinta num lugar que ela não está. Faz com que ela se sinta, né, a referência, o centro. O centro. Então, tudo que é igual a ela está certo. Tudo que é diferente dela está errado. Como assim, né? Bem, a questão que sugiro como objeto de reflexão é que é sempre o outro que é tirano e opressor, nunca nós mesmos. Então, quando a Regina Schopke aqui fala, né? Começamos nos julgando superiores à natureza e seguimos nessa insensata hierarquização para justificar nossa tirania e abuso de poder também sobre outros humanos. O que isso quer dizer? Que nós também somos. Só que nós achamos que tirano é o outro, opressor é o outro, ególatra é o outro. A Maria Cecília Minayo, quando ela fala da violência, ela fala de uma forma muito interessante. Ela diz: agressivo é sempre o outro, violento é sempre o outro, nunca nós. E isso é que perpetua a violência. Eu acho essa sacação da Maria Cecília Minayo, eu vou falar sobre isso agora, Elisete, em Sartre, vou entrar aí agora. Oi, Raquel. Então, a Maria Cecília Minayo, quando ela diz, né, violento é o outro, agressivo é o outro, e não nós mesmos, nós não nos reconhecemos enquanto tal, é isso que faz com que a violência se perpetue. É isso que faz com que a agressividade se perpetue. É isso que faz com que o tirano que nos habita tome fôlego. E, né, esteja aí sempre presente. Então, a questão que sugiro como objeto de reflexão é que é sempre o outro que é tirano e opressor, nunca nós mesmos, nunca. É assustadora a facilidade como se aponta para o outro. Nós apontamos sempre para o outro. O outro me tirou do sério porque o outro fez, porque o outro aconteceu. Esse dedo em riste está sempre para o outro. É interessante observar que o filósofo existencial ateu, Jean-Paul Sartre, meu querido, eu gosto muito dele, é inegável isso. Em sua obra Entre Quatro Paredes, foi uma peça que ele escreveu em um ato. Ele diz, aspas, vou citá-lo agora, aspas, o olhar do outro, recusando a passividade do espelho, o olhar do outro, recusando a passividade do espelho, porque o espelho não me diz quem eu sou, né? O espelho é passivo, o olhar do outro não. Então, recusando a passividade do espelho, que apenas reproduz, descarna a todos. Cada um de nós é o carrasco dos outros. Enxofre, fornalhas, grelhas, que piada! Não precisa nada disso. O inferno são os outros. O inferno sendo a lucidez infinita, convocada permanentemente pelo espelho perverso do outro, que força a travessia do mim para mim mesmo. Fechem aspas. Entre Quatro Paredes, Jean-Paul Sartre. Aí eu digo, né? Ou não. Ou não. Eu não sei se o inferno são os outros. Pode ser ou não. Aí eu estou refletindo sobre o que Sartre falou, né? Esse outro pode, inclusive, afastar o sujeito dele mesmo. Afastar o sujeito dele mesmo.
Então, ao invés dele forçar essa travessia do outro para ele mesmo, né, para si mesmo, ele pode afastar, né? Preciso explicar ou os acontecimentos da atualidade falam por si mesmo? Hoje, o que se tem é a produção de sujeitos pela mídia. Isso quer dizer que o outro não me diz quem eu sou. Prestem atenção agora. O outro não me diz quem eu sou, mas diz quem eu devo ser naquele momento. É bastante diferente. É bastante diferente. O outro não me diz quem eu sou. A mídia, obedecendo à lógica do mercado, vai dizer quem eu tenho que ser naquele momento. Qual é a mercadoria que eu tenho que me transformar naquele dia, naquele momento. Ser desejável e ser vendável. Amanhã eu já tenho que ser uma outra coisa. Então, o olhar do outro não me diz quem eu sou, não me descarna. O olhar hoje do outro, leia-se a mídia, diz quem eu tenho que ser naquele dia, naquele momento. Amanhã eu tenho que ser, talvez, uma outra coisa. Né? Isso é o que eu penso. Né? Talvez pensar o inferno é o outro seja válido quando o sujeito está em análise, por exemplo. Mas, mesmo assim, não é o analista que é o meu carrasco, mas sim a minha imagem interna que ele reflete. Que situação delicada e complexa é essa? Às vezes você fala para o paciente, né? A análise é um processo difícil. Não, eu estou preparado para isso. Eu tenho que rir. Aí, sessões depois, o sujeito diz assim para você, nossa, você tinha razão, porque eu falo, né? O Freud diz, no volume 12, né, nos artigos técnicos, nós temos que dizer para o paciente que é um percurso difícil, que exige coragem, determinação, enfim. E eu falo. E aí o paciente, muitas vezes, fala, não, estou aqui porque deve Virgínia. Então também. Oh, meu Deus. Bem, é necessário sair desse território onde tudo é o outro, ou, em outras palavras, é necessário transmutar. Transmutar é uma... É isso mesmo, Verônica. Transmutar é um termo que os nietzschianos dizem que foi muito usado por Nietzsche, né? E eu acho um termo muito bonito. É necessário transmutar essa condição humana de vítima e de sobrevivente, ou essa forma de estar no mundo, no qual o outro é o grande responsável pela minha desgraça e pelo meu desespero. Então, as pessoas vivem como se elas fossem sobreviventes, né? E o outro é responsável pela desgraça dela. Aí eu volto com Schopenhauer, né? Mesmo livro, As Origens da Opressão, página 19, aspas. Que fechemos os olhos não apenas para o grau de tirania que exercemos sobre eles, os animais, aqui especificamente, mas também para a contradição profunda que existe entre lutar contra a opressão e ser um opressor. É o que ela diz. Ou seja, nós lutamos contra a opressão, mas nós somos, boa noite, Débora, nós somos opressores. Isso é uma contradição, né? Será que as pessoas têm consciência dessa contradição? Penso apenas que não. Isso porque, via de regra, o opressor é sempre o outro, né? Como eu disse anteriormente. Então, o opressor é sempre o outro. Em quem não habita um opressor, que atire a primeira pedra. Que fala mais demodé essa, né? Quem não for opressor, que atire a primeira pedra. Mas é uma frase bastante clara e objetiva. Em todos nós habita um opressor. Assumam que fica menos difícil. O que vai diferenciar é o grau de opressão que habita em cada ser humano e a forma com que a opressão vai se manifestar. Isso sim é diferente. Isso sim é diferente. Aí eu venho agora com uma citação da Maria Rita, né? No livro Ressentimento, 2020, lançado em 2020. Aspas. O ressentimento não duvida de si mesmo. O ressentimento não duvida de si mesmo. Não coloca em questão a justeza de seus atos e suas motivações.
Do ponto de vista do ressentimento, quem está em questão é sempre o outro. Vejam que frase belíssima vem agora na citação dela. Tudo isso é citação dela, mas vejam que frase belíssima. Sempre se há de encontrar um culpado conveniente para inocentar o herói ressentido. Eu acho que essa frase ela diz tudo, né? Para o ressentido, a responsabilidade é o outro. A responsabilidade pelo mal-estar dele, pelo descontentamento, pelo sofrimento, pelo fracasso, pela desgraça, é o outro. Então, na realidade, o que a gente tem aí? O que nós temos aí, na realidade, é que é como se nós fôssemos heróis, né, que sobrevivemos. Somos heróis que sobrevivemos a toda a maldade do mundo, né, e encontramos um culpado, tá? Raquel, nesse momento eu não posso te abrir essa solicitação, tá? Só para você assistir, infelizmente, tá? Bem, será que a atual sociedade é composta por ressentidos? Eu acho que sim. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Será que se está inaugurando uma nova era na história da humanidade? A era do ressentimento? Eu apostaria que sim, mas é só uma aposta. Bem, não é porque não como mais nenhum tipo de carne, faz alguns meses, que todos aqueles que comem carne eu atacarei. Serei intolerante ou não mais falarei com essas pessoas que comem. Quem não come mais carne sou eu. Entretanto, é óbvio que espero que elas não me convidem para ir a churrascos, churrascarias, etc. Parei de fumar faz mais de 2 anos. Quem parou fui eu, não os outros. Se estou num ambiente no qual há fumantes, ou eu suporto a fumaça ou eu me retiro. Não me cabe ficar perturbando o outro com argumentos que ele conhece e que não funcionaram para mim na época que eu fumava. Fumar faz mal à saúde. Fumar dá câncer no pulmão e afins. Eu ouvi muito isso quando eu era fumante e não adiantou nada. Aí eu parei de fumar, aí eu vou com esses argumentos que para mim não adiantaram, eu vou perturbar o outro. É uma idiotice, uma perda de tempo e uma chatice para o outro. Eu sou apaixonadíssima pelos animais, mas respeito aqueles que não são dotados da mesma paixão ou afeto que o valha. Entretanto, jamais fico tentando catequizar o outro, como também não admito que me perturbem com o que faço pelos animais, em absoluto. Cada um na sua. Cada um na sua. O outro me respeitando e eu respeitando o outro. A verdade é uma só. Uma vez uma pessoa indignada com uma determinada situação, eu não vou falar o nome dela porque eu não tenho autorização dessa pessoa, foi um professor meu que disse isso. Uma vez ele olhou para mim, indignado com uma situação, e disse: acredite, Virgínia, as confusões só acontecem quando uma cobra sai de sua caixa e tenta entrar na caixa da outra cobra. O melhor é cada cobra permanecer na sua caixa. Ou seja, se eu não fumo mais, ótimo. Agora que eu não tente perturbar aquele que está fumando. Cada um na sua. Vocês irão me perguntar: você é intolerante, Virgínia Ferreira? Sou. Não tenho a menor tolerância com pessoas que maltratam os animais. Nem faço a menor questão de ser. Aliás, eu digo com muita propriedade e segurança, a situação fica esquisita. Maltratou na minha frente, a situação fica esquisita. Se uma pessoa, para ter qualquer tipo de relação comigo, seja superficial ou intensa, eu tenho que compartilhar das mesmas convicções políticas, partidárias ou religiosas que ela, afirmo sem qualquer chance de dúvida que o lugar dessa pessoa não é ao meu lado. Não é. O outro definitivamente não será mais um elemento a cercear a minha liberdade. De maneira alguma.
minhas pauras, as limitações de minhas forças e o campo social já são mais do que suficientes. Simples assim. De acordo com Guiot, foi um livro que a Regina Schopke traduziu com o Mauro Baladi, muito interessante, aspas, vou citar, fazer uma citação desse livro. Muitos homens são como as crianças. Olhem que citação belíssima. Muitos homens são como as crianças. Eles ainda não sentiram o limite de suas forças. Uma criança me dizia, vendo passar um cavalo a galope em um turbilhão de poeira, eu correria tão rápido quanto ele, apontando para o cavalo, se eu quisesse. E ele acreditava nisso. Fechem aspas, a criança. Posso garantir aos senhores que já passei dessa fase, de não conhecer as minhas limitações e as minhas potencialidades. Como disse anteriormente, conheço as minhas limitações. Nos últimos anos, tenho testemunhado discussões, brigas, bate-bocas, trocas de ofensas que são inexoravelmente destrutivas, antissociais, patéticas, despotencializantes, despropositadas. Por exemplo, o ladrão de 9 dedos, imagina se tivesse 10. O genocida, o empoderamento da estupidez, o cachaceiro mijão, os coxinhas, os mortadelas, né? Macumbeira dos infernos, Carola hipócrita, Jesus era gay, Maria de virgem não tinha nem o ouvido, e assim por diante. Não. Por gentileza, me digam o que é isso, independentemente das minhas convicções. O que é isso? Onde tudo isso leva? O que há de construtivo nessas trocas irracionais e raivosas? Eu queria entender. O que há de construtivo nessas trocas que são irracionais e raivosas? Será que as pessoas pensam que desta forma estão construindo alguma coisa de bom? Não posso acreditar. Não posso acreditar. Me permitindo fazer uma parte, tem cada coisa que a gente ouve que já duvido que seja melhor ouvir determinadas coisas do que ser surda. Antes eu tinha essa convicção. É melhor ouvir determinadas bobagens do que ser surda. Hoje eu já não tenho mais essa convicção. Já não estou mais certa disso. Bem, isso porque, não é raro, algumas pessoas que se acham intelectuais, eu falei se acham, não falei que são, que se acham intelectuais afirmarem que aqueles que não estão deprimidos com a atual situação são alienados. O intelectual, todas as pessoas diante de certas situações têm que reagir da mesma forma? Não seriam esses autoproclamados intelectuais parte do rebanho? Não seriam parte do rebanho? Tenho muitas críticas ao senhor Felipe Pondé, Luiz Felipe Pondé. Inclusive, ele publicou uma matéria em 27/12/2020 no jornal Folha de São Paulo com o título Quem crê em conspirações acha que é Einstein, mas não come ninguém, na qual criticava os veganos. Afinal, ele tem sempre que criticar alguém, né? Ele tem sempre que criticar alguém. Eu não estou defendendo aqui os veganos, porque hoje eu estou rumando para o veganismo. Ainda não consegui. Já como muita coisa vegana, mas aboli tão somente a carne. Mas os laticínios ainda não consegui. Mas não é justo. Cada um na sua caixa. Se ele não curte os veganos, ele que vá, né, fazer o que ele quiser. Bem, aí vem a filósofa medievalista, intelectual, porque essa é intelectual, vegana, Regina Schopke, em resposta à matéria do senhor Pondé, publicou uma matéria no ANDA, Agência de Notícias de Direito dos Animais, no dia 3 de janeiro de 2021, intitulada Pondé, filósofo de churrascaria que teme a ditadura da rúcula.
É um artigo assim, brilhante, é uma matéria brilhante, brilhante, que ela respondeu ao ataque dele, né? Ela respondeu ao ataque dele. Apesar das críticas que eu, Virgínia, tenho ao senhor Pondé, vez ou outra ele tem umas tiradas boas, pelo menos eu acho. Uma vez ele disse, não lembro onde nem quando, portanto não reproduzirei com as palavras dele, mas a ideia é a seguinte: é um porre, é uma chatice esses pseudo-intelectuais que insistem em ter um discurso pessimista, fazer cara de triste, exibir um humor deprimido, como se isso caracterizasse alguma intelectualidade. Fechem aspas. Então, o intelectual é aquele que vê as entranhas do mundo, que vê nas dobras, né, nas pregas da realidade, e é sempre um pessimista. Se você não é pessimista, se você não está depressivo, se você não está chateado, como? Você não pensa. Porque você, para pensar, você tem que estar triste. Como assim, né? Como assim? Que coisa é essa? Eu não sei de onde, né? Que gente chata. Que gente chata, mal-humorada, de mal com a vida, né? Bem, voltando, aterrissando, né? Ressalto que não é que eu esteja propondo uma neutralidade. Não faria isso. Mas o diálogo, a civilidade. Então, em vez das pessoas ficarem irracionalmente, raivosamente, coxinha, mortadela, genocida, 9 dedos, para que isso? Para que isso? Só o diálogo constrói. Conflitos são naturais, mas o que há não são conflitos, são brigas de natureza irracional, raivosas. Mas o diálogo é o que eu proponho, a civilidade. O outro, por pensar diferente de mim, não é meu inimigo. Não é, mas parece que é, né? Viver nessas condições é fazer da existência um tatame, no qual o outro é sempre um opositor com o qual se lutará os rounds até se ter um vencedor, seja por nocaute, seja por pontos ou porque um dos lutadores pediu arrego. Mas aí é vencedor do quê? O que ele venceu? Evelyn, eu acho que só travou para você, eu acho. Desculpa, eu não tenho certeza, mas eu acho. Então, é um vencedor, ele venceu o quê? Né? Por que tem que ser assim? É a pergunta que eu me faço, né? Eu, terminantemente, me nego a fazer parte disso. Desse show de violência, desse espetáculo de baixezas. Não tenho muitas outras coisas, tenho muitas outras coisas para fazer. Muitas outras coisas para fazer do que entrar nessa baixeza, nessa briga raivosa e irracional. Como diz Mafalda, criado pelo cartunista argentino Quino, a vida é a única coisa que não dá para deixar para depois. E para mim, viver está muito além e muito distante dessas trocas destrutivas e raivosas que as pessoas insistem em fazer. Esses dias, alguém me passou um zap que eu achei muito interessante. Num zap, não, era uma figurinha, falando sobre essa intolerância, né, entre os diferentes, que dizia assim, mais ou menos isso, se não for isso, me perdoem. Aceita um pedaço de maçã? Ele estava comendo uma maçã, ia comer uma maçã. Aí o outro diz assim, não, obrigado. Aí ele diz assim, mas por que você não gosta de maçã? O outro diz, não, eu gosto de maçã. Eu gosto de maçã. Mas é que eu não quero, não. Você não gosta de maçã. Eu queria entender por que você... Não, eu gosto de maçã, eu só não quero maçã. Aí começa. O cara só falou que ele... não, obrigado. Mas ele não falou que ele não gostava de maçã. Então, pensar diferente é inimigo. Aí as brigas começam, né? E é uma coisa, assim, horrível. Bem, e ainda há quem diga que Freud, 1930,
no texto Mal-Estar na Civilização, estava enganado quando falou que o homem iria conquistar uma tecnologia de ponta, mas não iria conseguir domar seus dotes agressivos, suas pulsões agressivas. Há quem diga que Freud estava errado. Aproveito a oportunidade para declarar aos senhores que, em meu checklist, para me relacionar com alguém, não constam elementos como convicção política, religião, opção sexual, raça, gênero, time de futebol para que torce, dentre outros. Constam apenas bom caráter e disposição e ação para fazer o bem, sobretudo aos animais. Para mim é o suficiente. Senhores, me perdoem pela dureza com que dispus e continuo dispondo minhas palavras. Mas cada um tem o direito de pensar o que melhor lhe convier sobre o que disse e a meu respeito, sobre o que eu disse e a meu respeito. Que sou covarde, antipática, arrogante, alienada, enfim, né? Isso definitivamente não é objeto de minha preocupação. Não é. Não nasci para tentar desvendar e controlar o imaginário alheio. Cada um tem o direito de pensar o que quiser, inclusive eu. E ainda, pergunto, onde é que o outro se coloca para pensar que ele é referência? Isso é uma questão, para mim, bastante importante. Em que lugar, né, da minha vida, ou da vida de qualquer outra pessoa, a pessoa se coloca para dizer assim, o certo é usar o mouse. Eu digo, não, eu não uso o mouse, eu vou direto com o dedo no laptop. Não, mas o certo é usar o mouse. Aí começa uma confusão e o outro vai deixar de falar comigo porque eu não uso o mouse. É um problema dele, rigorosamente dele. Tem uma fala que eu achei muito interessante, acho que eu vi no Instagram de alguém, eu não sei se depois eu postei no meu. Não lembro agora. Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro. Que diz mais ou menos o seguinte, né? Se nós pensarmos do mesmo jeito, o que trocaremos? Né? O que a gente troca? Oi, Pedro, o que a gente troca? A gente não tem o que trocar, né? Bem, então, cada um tem o direito de pensar o que quiser a meu respeito. Isso não faz parte do meu objeto, né, não compõe o meu objeto de interesse. Né? Pode pensar o que quiser. Onde é que o outro se coloca para pensar que ele é referência? Porque quando o outro pensa assim, ele se coloca como referência. Quem é ele para isso? Quem é ele para isso? É a pergunta. Pensa e age igual a ele, é inteligente e esperto. Pensa e age diferente dele, é alienado e estúpido. É assim que as coisas acontecem. É uma espécie de cegueira autocentrada, uma espécie de cegueira ególatra. Será que aqueles que sofrem dessa doença, cegueira ególatra, conseguem escapar da alienação? Porque isso é uma alienação. Não me parece, mas... Marilena Chaui, em palestra, em 2016, no lançamento do livro A Nervura do Real, volume 2, muito interessante, ela disse, né, não está com as palavras dela, tá? É 2016. Ela disse que servidão é quando uma pessoa se acha livre e, na verdade, é escrava. Ela diz que essa é a maior servidão que existe, e eu concordo plenamente com ela. Eu digo a mesma coisa sobre a tirania. Muito raramente o tirano se vê como tirano, e esse talvez seja o pior tipo de tirania. Guiot, 2019, né? Mais uma vez, uma tradução da Regina Schopke e do Mauro Baladi, disse com muita sabedoria e propriedade, aspas, nada é mais raro que a justa percepção do possível. Eu complemento, e da realidade que se compõe, né, de uma rede de limites. Então, nós precisamos entender que as pessoas enxergarem a realidade como ela é, a justa percepção do possível,
ou seja, das limitações, né? Porque o ideal, como as pessoas pensam, ele não existe, é muito difícil. Já entrando na reta final, volto com o Chopin. Não são as palavras que são duras, mas a verdade que elas revelam. Tomando essa lógica como referência, eu digo, na construção desse texto, eu não tive a intenção nem de ser gentil e polida, nem de ser rude e descortês. Não foram as palavras que deram um contorno à minha percepção de mundo que foram duras, mas sim a verdade que elas revelam. O quanto as pessoas não são democráticas, o quanto as pessoas não são tolerantes nem livres, e ainda, o quanto elas atribuem ao outro aquilo que elas são, tiranas, intolerantes e escravas da ilusão de superioridade. E como insistem em cercear a liberdade do outro. Esse comportamento é aviltante, depreciativo e desfavorável. Porque o outro tem que ser como eles são, pensar como eles pensam e agir como eles agem. Como se nomeia esse tipo de impostura que não seja tirania? O problema, aspas, cito Chopin, 2020, o problema está na base, na forma como o homem se constituiu como um ser à parte da natureza. Sobretudo a partir da modernidade, né? A parte da natureza, Chopin diz. Né? Sobretudo na modernidade, sou eu que estou dizendo. Como um ser superior, sujeitando e tratando como um tirano a natureza inteira. O homem transformou a natureza numa enorme gaiola. E é a vida que jaz e grita nela. Fechem aspas. Eu tenho para mim que é daí, né, que vem uma frase que é atribuída a Nietzsche, mas é muito parecida com o que Chopin, essa citação que eu fiz de Chopin, que é o seguinte, que diz: o homem é um animal que se machuca nas grades, o homem é o único animal que se machuca nas grades das jaulas que ele mesmo criou. Essa frase é atribuída a Nietzsche, mas eu acho que está bem de acordo, né, com o que Chopin diz. Bem, fazendo uma outra citação de Chopin, 2020, As Origens da Opressão ainda. O primeiro passo para lutar contra a opressão é identificar o opressor que vive em nós. Essa é a dificuldade, gente. Afinal, o opressor é sempre o outro. Se eu apontar sempre para o outro, eu nunca vou entrar em contato com o opressor que existe dentro de mim. E é isso que eu preciso. É por isso que, atualmente, meu objeto de interesse e investigação é o ressentimento. Para o ressentido, é sempre o outro responsável por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele sente, por aquilo que ele deixa de fazer, por aquilo que ele quer que o outro faça, enfim. Mas, intolerante é sempre o outro. Então, eu penso, aí sou eu que estou fazendo, que há uma proximidade muito grande entre a tirania, o opressor que existe dentro da gente e o ressentimento. Essa aproximação sou eu que estou fazendo, né? Sou eu. Aí, volto com o Chopin já no clássico, né? Alegria, é verdadeira resistência. A regra para saber se algo nos potencializa ou não é relativamente fácil, ainda que, como diz genialmente Spinoza, essas são palavras de Chopin, não queremos uma coisa porque ela é boa. Nós a queremos e por isso ela é boa. Aí se aproxima muito do Max Scheler, que ele vai dizer que o que tem valor, os objetos, né, eles não têm valor porque eles são bons. Eles passam a ter valor porque para a gente ele é bom. Então ele passa a ser bom porque para a gente ele é bom. Exemplo disso, professora, um medicamento. Um medicamento, eu estou com dor de cabeça. Né? Então, um analgésico, para mim, nesse momento, tem muito valor. Mas se eu não estiver com dor de cabeça, ele perde o valor. Mas ele não perde a qualidade de analgésico. Bem, então, voltando com Chopin, a regra é medir a qualidade do encontro pela nossa própria força de existir. Se algo nos fortalece, temos um aumento de nosso poder de ação.
Se está nos enfraquecendo, perdemos o controle total de nossa vida e acabamos nos perdendo de nós mesmos. Isso é uma citação da Alegria, Verdadeira Resistência, de Chopin, né? Definitivamente, para mim, Virgínia Ferreira, para vocês, agora voltou. Bem, definitivamente, para mim, Virgínia Ferreira, essas trocas gratuitas de indelicadezas, de incivilidade que acontecem nesses ringues não são boas, não me potencializam, não me atraem nem me interessam. Por isso, eu estou rigorosamente fora. Não quero nem aceito aqueles que queiram me arrastar como um mar revolto que bate por entre as pedras, arrastando tudo que vier pela frente. Eu não vou. Eu não vou. O homem alegre, seja, aspas, Chopin, o homem alegre, seja em Spinoza ou em Nietzsche, é forte, é afirmativo, é senhor de si. Afirmar a vida, portanto, não é um ato passivo de conformidade e de resignação diante da existência. Muito pelo contrário. Afirmar significa tomar a vida nas próprias mãos e transformá-la, ou, para usar um termo nietzschiano, transmutá-la. Fechem aspas, né? Final da citação. Senhores, luto comigo mesma a fim de tomar minha vida em minhas próprias mãos e, quem sabe, transmutá-la. Isso eu tento. Mas essa briga raivosa, rala e absurda, mascarada atrás de um bem comum, não me convence, não me atrai e só me provoca repulsa. Essas intolerâncias no nível da política, isso aí me provoca uma repulsa, né? Aí sou eu dizendo, né? Chopin, você tem razão. Alegria é a verdadeira resistência. Aspas. O homem alegre é alguém que reconhece os lados sombrios da vida, mas nem por isso sua paixão pela vida é menor. Ele sabe que a vida é feita de sofrimentos e alegrias. É exatamente isso. É exatamente isso. Eu não tenho que me permitir, nem quero, nem desejo ser arrastada por essa briga raivosa. É uma coisa assim de se olhar lamentável, lastimável, né? Lamento que as pessoas estejam transmutando a alegria em tristeza. Bem, que elas queiram fazer isso com a vida delas, nada tenho a fazer, nem me compete. Mas que elas queiram fazer isso com a minha vida, não. Ah, e esquecendo, para isso também sou intolerante. Eu não discuto política. Sabe por quê? Porque não há diálogo, não há debate, não há discussão. O que há são trocas de ofensas no nível, né? Primeiro que não existe troca de ofensa no nível razoável, é sempre baixo. E é uma coisa raivosa, irracional. Será que dá para as pessoas entenderem isso? Será que dá para elas se verem fora disso? E perceber o que se passa ali? Bem, não permito que ninguém me atrapalhe em minha busca incessante e determinada pela afirmação de minha existência em sua plenitude. Se consigo ou não é uma outra coisa. Mas que eu busco, eu busco. E de acordo com Chopin, aspas, afirmar a existência em sua totalidade é, no fundo, o mais importante casamento ou compromisso de todo ser. Aquele que ele firma com a vida do início ao fim, sem trapaças, sem mentiras, sem infidelidades. Então, eu sou fiel a mim na medida em que eu me recuso a entrar nesse mar de intolerância. Até porque eu, na qualidade de psicanalista, por exemplo, como é que eu posso não aceitar o diferente? Como assim? Já não, tolerava isso antes. Agora, então, mais ainda. Olhem e vejam aonde isso está levando. O que as pessoas querem? Mais sofrimento do que já existe? É isso que elas estão provocando. É isso que elas estão provocando. E mais sofrimento não é só o outro, não, é elas mesmas. O que elas ganham com isso? É uma pergunta que eu faço.
A violência acompanha a história da humanidade. A violência está nos livros sagrados. Caim matou Abel. A violência está aí, né? Ela acompanha a história da humanidade passo a passo. E me parece, que o homem gosta disso, né? Ele se sente bem com isso. Eu não me sinto. Não é que, eu fujo de briga. Não, não é isso, mas a briga precisa fazer sentido. Não é uma briga irracional e raivosa. Então porque você é de direita, eu sou de esquerda, vou brigar com você, ou vice-versa. Porque o sujeito é ateu, ele vai bater num candomblessista. Então, o sujeito que é cristão vai bater num umbandista e assim por diante. O que é isso? O que é isso? Isso é o mais alto nível, se assim eu posso falar, de incivilidade, de intolerância. Senhores, a tarefa de afirmar a existência em sua totalidade é muito grandiosa, muito bela e muito árdua para comportar propósitos tão pouco nobres e que só enfraquece. Não se iludam. Não se iludam. Não se iludam. A minha alegria não está no ringue lutando contra o outro, mas me fortalecendo para lutar contra aquilo que habita em mim, que cerceia minha liberdade e que me distancia daquilo que sou ou do que posso vir a ser. Mas isso é só o que penso e o que faço. A cada um a sua vida. Essa é a minha. É isso que eu busco, né? Tomar as rédeas da minha vida. E eu vou dizer uma coisa aos senhores com toda tranquilidade. Já tomou, Virgínia? Não. Mas eu me sinto bem, me sinto fortalecida, tenho as minhas convicções em todos os campos, né? Como diz a professora Vera Rude Werneck, vocês que são adultos, que se protejam de mim, eu não sou neutra, mas também não sou intolerante. Vamos sentar e argumentar, vamos sentar e discutir. Agora, bater por bater, não. Não, em absoluto. A vida vale muito para a gente gastar, exatamente, para a gente gastar tempo com tão pouco. Tenham todos uma excelente semana. Muito obrigado pela gentil paciência, pela generosidade em ter me escutado até agora, pela companhia de vocês e até a próxima. Um beijo.